Podemos ser cristãos sem religião? Esse é o tema do nosso vídeo. Então vamos ao entendimento. Muito bem, meus queridos. A igreja no tempo dos apóstolos sempre foi vidas, pessoas, né? Nada a ver com o sistema imperialista, eclesiástico, que transformaram o evangelho simplesmente em comércio. Não é eu que falo, é o que as redes sociais mostram todos os dias. Então, meu querido, Cristo nunca construiu templos, nunca fundou nenhuma corporação, instituição, empresa, né, chamada de igreja, CNPJ. Isso é coisa de Constantino. Cristo chamou de igreja os povos, as vidas, né? Igreja é gente, né? É todo aquele que crê naquele que Deus enviou e não instituição religiosa. A igreja de Cristo, do Cristo que é o cabeça, não é formada pelo local sagrado, e sim por pessoas. Então, há muitos que dizem, eu venero o templo. Bem, a esse que diz, eu digo, tu és um religioso e não entendeu a mensagem da cruz. Simples assim. Então, meus queridos, a igreja verdadeira, ela é orgânica, ela não é de paredes, não é locais, não é institucional. Então concluímos que aonde quer que aqueles que são separados para adorar a Deus em espírito e verdade, ali estão. E ali teremos a igreja. Então, pode ser no hospital, pode ser no orfanato, pode ser em casa, mas nada do tipo ser fiel a uma empresa, uma corporação, enfim, uma instituição religiosa. Isso não é igreja, isso são templos. E de acordo com Cristo, onde estiverem 2 ou 3 que creem nele, ali está a igreja. Conforme prometeu em Mateus capítulo 18, é só os irmãos lerem aí. Assim, se 2 ou 3 amigos cristãos se encontrarem para falar sobre o evangelho, ali está a igreja. Isso é congregar-se, reunir-se pelo evangelho. A comunhão é com os pobres e necessitados. Não existe a necessidade de um templo, não, de uma carta papal, nem de fazer parte de uma empresa, instituição ou corporação para isso. Bem, meus queridos, um conselho: reúna-se com a família, reúna-se em casa. Quer uma reunião melhor? Então siga o exemplo dos apóstolos, que se reuniam em casa, e não do sistema religioso que criou corporações. Em termos bíblicos, a igreja é simplesmente aqueles que estão em Cristo, a família de Deus, e não a uma instituição religiosa criada por homens, totalmente oposta. Muito bem, meus queridos, Cristo, Yahshua, o Messias, nunca exigiu a ninguém, pode buscar aí nas Escrituras, não exigiu de ninguém a frequência ou cultos ou missas regulares aos domingos. Aliás, não existe uma só passagem bíblica mostrando que Jesus fazia cultos. Não tem na Bíblia. Ou participava de algumas procissões. Você já viu Jesus participando de alguma procissão religiosa na rua? Ou mesmo ensinou alguma ritualística ou liturgia religiosa, tal como coral, coreografia, danças, etc. Não. Nem sequer pediu para que se erguessem templos, catedrais, obeliscos, instituições religiosas. A igreja, povos dos apóstolos, do tempo dos apóstolos, a igreja primitiva, igreja orgânica e bíblica, a igreja institucional não existe. Os apóstolos não construíram templos. O templo que frequentavam era um pátio aberto. Um pátio aberto.
As sinagogas eram bibliotecas. Os apóstolos, eles não fundaram denominações, muito menos ensinaram qualquer coisa acerca de liturgias religiosas. A palavra era passada de boca a boca e ainda de graça, sem comercializar a palavra. Não recolhiam dízimos e quando havia um arrecadamento de ofertas, era destinado aos pobres, aos famintos, diferente do que o sistema faz hoje. Por quê? Porque o Concílio de Nicéia, ali onde tudo começou, o Constantino, institucional, como conhecemos hoje, teve suas bases estabelecidas no Concílio de Nicéia. Todos os dogmas religiosos cristãos atuais, como rituais, liturgia, ritualística, coro, coral, coreografia, hierarquia sacerdotal, procissões, púlpitocentrismo, templocentrismo, roupas clericais, datas festivas e demais bases religiosas foram estabelecidas no século IV no Concílio de Nicéia, em Roma. O Concílio de Nicéia foi patrocinado pelo imperador romano pagão Constantino. É só você olhar a biografia, leia a história, onde, quando foi estabelecido os credos da nova religião. Então, qual era o objetivo? O objetivo era adquirir poder, domínio e controle. Constantino criou um império religioso, e essa é a verdade, transformando o que era antes da fé de oprimidos em religião de opressores. Foi a melhor solução para transformar uma Roma política fragmentada em Roma religiosa imperial. O imperador pagão, o imperador Constantino, desviou recursos financeiros do Estado para construir a Basílica de São Pedro. Aí começou aí os templos. Marcou com grandes templos e obeliscos que os cristãos primitivos tinham marcados apenas com a fé e o amor. Olha a diferença do evangelho do tempo da igreja primitiva para o tempo de hoje. Cristo, ele disse: edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Que pedra? A pedra que era ele mesmo. E não edificou sobre Constantino, não sobre o Papa, não sobre Lutero, nem Calvino. Então, a partir da terceira geração, seus seguidores os desobedeceram e criaram as primeiras igrejas. Igrejas institucionais, constituídas não sob o fundamento dos apóstolos, mas sob o fundamento daqueles que assassinaram o Messias, sob o fundamento de Roma, que jamais deixou de ser quem sempre foi e hoje é, representado pelo Vaticano. Basta você analisar aí as obras do passado. Sobre a edificação do povo cristão, foi dito ainda as portas do inferno, ou seja, a porta da sepultura, da morte, não prevaleceria sobre a igreja. A igreja que eu falo, a igreja povos, vidas. Então, assim, qualquer mente com o mínimo de discernimento percebe que uma organização, instituição, corporação, empresa religiosa, além de serem antibíblicas, não foram fundadas por Deus. Inúmeros erros surgem na igreja quando a autoridade ou governo é entregue a alguém que não seja Cristo. Aí está o grande erro. Não corporações humanas e não divinas. E por isso, as portas do inferno, ou seja, a morte, a sepultura, as atinge. Por isso que você vê os escândalos. Constantemente tem falhado
e caído em muitos erros e escândalos. É o que temos visto aí. Além de ter prestado um desserviço ao Evangelho. Então, meus queridos, por isso, Deus, na sua infinita sabedoria, orientou que sua palavra fosse passada de boca a boca, de graça, de pai para filho, de geração em geração, através da família. Dessa forma, se seguissem dessa forma, não seríamos manipulados por essas corporações da fé. O erro, aonde está o erro? O erro está em achar que a palavra igreja equivale a uma corporação, uma empresa, uma instituição, com templos, obeliscos, governos, hierarquias, rituais e dogmas, quando tão somente significa o povo cristão. Igreja é você, meu irmão. Igreja é você. Devemos obedecer somente o Evangelho e Cristo, o cabeça da igreja, e não a instituições. Como, meu querido, que você sendo igreja, pode dizer, vamos à igreja? Não tem como aquele que é igreja ir à igreja, porque o nome igreja foi manipulado. Então, o maior golpe de todos foi a instituição da igreja, né, como representante dos desígnios divinos na terra. Então, eles conseguiram uma façanha lá no passado e continuam a conseguir até os dias de hoje. Por quê? Porque o povo não pesquisa, o povo não analisa as escrituras. Então, a lealdade a Cristo foi substituída pela lealdade à igreja e seus líderes, com o intuito de impor autoridade, domínio e controle sobre o povo incauto, o povo que não busca conhecer as escrituras. Então foi estabelecido o preceito de que quem negasse a igreja, a instituição, né, também negava a Cristo. Uma extrema reação contra esse absurdo levou reformadores a protestar contra essa aberração, a aberração teológica. Qual foi o resultado? Teria os reformadores conseguido exterminar a doença dessa aberração teológica? Não conseguiram. Apesar da reforma ter se levantado contra as corrupções do raciocínio, os protestantes e evangélicos acabaram caindo nos mesmíssimos erros ao criarem denominações organizadas, sistemas interligados de hierarquias e processos de manutenção do sistema, de modo que, por conveniência, essa herança não morreu no catolicismo, mas foi propagada através de Lutero e outros muitos pregadores aí, né, que nunca tiveram a intenção de zerar, dar um fim ao catolicismo e seus dogmas, nem de destruir todos os seus pilares, mas apenas reformar. Por isso, meus queridos, por isso os evangélicos protestantes vivem sob a herança romana, não apostólica, seguindo o mesmo formato do sistema que os protestantes combateram com peso na época medieval. Amados, não existe hierarquia na Igreja Viva do Cristo. Diferente do que muitas vezes a Igreja institucional ensina, não há hierarquia na Igreja de Cristo. Tem de ser o contrário de uma hierarquia. Hierarquia há no governo, hierarquia há no mundo, hierarquia há em empregos, em empresas e em outros lugares, mas entre nós, Igreja Viva, não deve ser assim. Então, estamos todos na mesma posição em Cristo. Em Cristo estamos na mesma posição. E somente Deus
está acima de nós. Nossos dons, os dons, apenas nos são dados para que ajudemos uns aos outros, mas não nos tornam maiores, nem provam sermos melhores, pois são dados de graça. E de graça temos que passar a outros. Então não existe governos eclesiásticos. Essa ideia veio a surgir com o catolicismo romano para exercer domínio, autoridade e controle sobre a massa, sendo perpetuado pela Reforma Protestante, dando continuidade ao sistema imperialista de domínio e controle. Esse é o sistema manipulador religioso. Então, meus queridos, tem-se também aplicado os títulos aí, pastor, bispo, presbíteros e diáconos. Pastor nunca foi um cargo institucional de sacerdote ministrando o culto divino no templo. Não. Tampouco, como vemos hoje, alguém que foi em um cartório e talvez aí pagou uns míseros R$200, tirou um CNPJ, virou pastor. E agora esse homem pode dirigir a sua vida, né? A vida dos outros, se colocando como um intermediário entre você e Deus, ou entre Deus e as pessoas. Em outras palavras, exercendo a função sacerdotal, a qual o único sacerdote é Cristo. Amém? E também, após a morte de Cristo, nenhum sacerdote tem mais o direito de representar Deus na terra. Após a morte de Cristo, somos totalmente independentes de homens e totalmente dependentes de Deus, do próprio Iau, do próprio Altíssimo. Como está escrito, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A proposta de Cristo é até que cheguemos à maturidade, diferente do que o sistema religioso propõe. Para o sistema religioso, a regra é: a ovelha deverá ser pastoreada para o resto de sua vida. Deverá sempre ouvir as mesmas coisas e nunca deverá deixar seu guia. É assim, a escravidão começa aí. Diferente do que o sistema propõe, de acordo com Cristo, não existe um xamã ou um guru espiritual encarregado de pregar o evangelho enquanto os outros trabalham arduamente para sustentá-los. Sistema religioso. Isso é herança católica. Todos nós somos sacerdotes. Está escrito, nação eleita. Será que todos nós devemos viver da obra de Deus, como eles dizem, né? Viver da obra de Deus? Imagine, meu querido, se todo mundo que fosse pregar o evangelho vivesse do evangelho. Você imaginaria? Você pode imaginar? E Paulo, o que Paulo fala? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Irmão, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. Enquanto Paulo pregava o evangelho de Deus, ele trabalhava. Os de hoje não querem trabalhar, só querem viver da obra do papai, sistema religioso. Então aquele que não é mais um menino na fé, chegou na maturidade e plenitude de uma fé viva. O Espírito do Pai habita nele. E o Espírito do Pai, habita nele. Não há necessidade que ninguém o ensine, pois o Espírito o faz. 1 de João 2,27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas
como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Isso é Escrituras, isso é Evangelho, isso é verdades bíblicas que eles não ensinam dentro dos templos. Então, qual, pois, a necessidade de um homem com cargo sacerdotal para nos guiar, se temos os evangelhos em casa, na nossa frente, escrito, de todas as cores, né? Poderia esse sacerdote revelar algo que vá além dos evangelhos? Caso a resposta seja positiva, esse sacerdote deve ser rejeitado. E caso a resposta seja negativa, não há a necessidade de ouvi-lo. Sim, enquanto os crentes não desenvolverem uma consciência profunda do Evangelho, acharão essencial congregarem em instituições eclesiásticas e ouvirem seus líderes, né? Ou cairão na fé, porque a fé deles estão nos templos. Em outras palavras, todos que pensam assim se enquadram em imaturidade, meninos na fé, pessoas que estão no leite, os primeiros fundamentos, não cresceram. Servir uma instituição, meus queridos, servir uma instituição religiosa cristã significa fazer parte de um sistema muito complicado, segmentado, controverso e dividido. Então, para se ter ideia, existe mais de 40 mil religiões, 20 mil denominações ou mais religiosas, né? Só evangélica, que não se entende, que são contraditórias, que se divergem. A verdade está dividida? Que espírito confuso é esse que revela algo diferente para cada líder religioso? A verdade é uma só, não é duas nem três. A divisão do sistema religioso só nos mostra a grande incoerência doutrinária que possui. Como não enxergam o óbvio, meus queridos? Como que eles não enxergam o óbvio? Instituições religiosas são a maior causa da divisão entre os cristãos. A igreja institucional é o reflexo de uma pobreza espiritual, reflexo de pessoas carnais, reflexo de pessoas terrenas e que estão no leite. Não recebeu alimento sólido. E não é interessante para o sistema passar a eles alimento sólido. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para encerrar, Gálatas capítulo 5, versículo 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui é seu irmão em Cristo Orlando, o canal Removendo Véu Mosaico. Deixa o seu like aí, fortaleça o canal. Se não é inscrito ainda, já sabe, né? Não vai te custar nada, faça sua inscrição, faça seu comentário, acione o sininho em todas para toda vez que entrarmos com um vídeo novo aqui, você vai ser notificado pelo YouTube. Graça e paz a todos. Amém, meus queridos. Sistema religioso nunca mais. Amém.